Bom, no ano de 2021, recebi um convite, né, da revista Coragem para escrever um livro sobre o golpe que ocorreu na Bolívia em 2019, né? E a minha ideia original era fazer uma live com o Evo Morales para entender melhor, né, o que havia ocorrido, enfim, qual eram os posicionamentos dele. E eu recebi, através dos assessores dele, a ideia de que ele não queria fazer a live, ele queria que eu fosse até a Bolívia entrevistá-lo, né? E começou uma aventura, né? Porque a gente estava na pandemia, havia sido acordado que eu iria em julho, eu não tinha tomado a segunda vacina contra a Covid, depois ficou para outubro, novembro, e a gente teve que desmarcar faltando 3, 4 dias, porque ele foi retirado da Bolívia. Me ligaram, né, dizendo que o Evo Morales foi retirado da Bolívia porque havia manifestações de extrema-direita, ele foi levado para Cuba temporariamente, tive que cancelar, e a entrevista só veio acontecer em 2022, no Carnaval, né? Acho que eu entrevistei no dia 1º de março do Carnaval do ano passado. Para chegar até onde ele mora foi bem difícil. São pelo menos 6 horas de estrada depois que você chega em Cochabamba, uma estrada de terra em construção ainda, algumas partes. E quando no dia seguinte a entrevista estava marcada, eu só fiquei, na verdade, só tive a confirmação 1 hora e meia antes da entrevista, né? Quase que tudo cai pelos ares. Me passaram 2, 3 endereços falsos, né? E eu fui indo com o meu celular ali, com uma equipe também, que me acompanhou, inclusive o editor Tomás, da revista, da editora Coragem, até que eu cheguei numa casa, né, abriram os portões, encontrei uma assessora, e 20 minutos depois, dentro de uma sala, aparece o Evo Morales, ele é alto, né, a gente acha que ele parece baixinho, mas ele é maior, é gigante, né, e ele diz para a gente, parabéns, vocês são a primeira equipe estrangeira a entrar na minha casa, né. E o livro, tanto quanto a entrevista, tentam saber os motivos do golpe que levou o Evo Morales à deposição. E claro que isso tem um contexto do neoliberalismo, né, extrema-direita, interesses imperialistas norte-americanos, né, visando a privatização, né, das reservas de lítio, as empresas responsáveis por isso. O próprio Evo Morales vai dizer na entrevista para a gente que foi o golpe do lítio, né, curiosamente. E o que a gente viu na Bolívia foi exatamente o que aconteceu no Brasil e na Argentina. Né? O problema todo começa, só para resumir aqui, porque o Evo foi eleito ainda sob a velha Constituição, a antiga Constituição, em 2005. Né? Quando ele tenta o segundo mandato, já era sob uma nova Constituição. Né? Ele convocou um referendo em 2006, 2007, muda a Constituição, só que aí começam os embrólios, né? Porque era o segundo mandato, porém o primeiro, segundo a nova Constituição. Em 2009, aliás, 2013, ele tenta uma nova reeleição, o terceiro mandato, porém o segundo com a nova Constituição, enfim, e governa até, o mandato é de 5 anos, né, mas enfim. E aí, em 2016, 17, 16, ele convoca um plebiscito para saber se ele poderia concorrer ao quarto mandato, o terceiro da nova Constituição. E ele perdeu o plebiscito, né, por uma margem muito pequena, muito em função de centenas de fake news que surgiram às vésperas do plebiscito, a mais chamativa é que, e divulgada por meios de comunicação na internet, conservadores na TV e na rádio, dizendo que ele tinha um filho que nunca foi reconhecido. O Evo Morales corajosamente disse o seguinte: bom, se a criança existe, vamos fazer um teste de DNA. Depois do plebiscito, e ele derrotado, descobriu-se que essa criança sequer existia. Né? Ou seja, apareceram laudos, né, judiciais dizendo que não existia a criança e era uma antiga partidária, né, do MAS, que é o partido, né, Movimento ao Socialismo. Bom, diante dessa pequena derrota, né, com uma pequena vantagem, o Evo Morales recorre aos tribunais superiores eleitorais, argumentando que seria um direito humano ele poder concorrer a um quarto mandato. Os tribunais reconhecem que ele deveria participar sim, e aí começa a entrar o papel da OEA, que até hoje é administrada, chefiada pelo Almagro. Né? Almagro é uruguaio, foi ministro das Relações Internacionais do Pepe Mujica, só que assim que o Almagro assumiu, salvo engano, acho que era 2015, 2016, uma das suas declarações polêmicas é que ele desejava uma intervenção militar norte-americana na Venezuela. Diante disso, e antes do golpe, né, o Almagro, aliás, o Mujica rompe com o Almagro, né, inclusive publica uma carta
pública, né, dizendo que não manteria mais contatos com o Almagro, que ele traiu, de fato, os interesses da América Latina. Enfim, e o Almagro reaparece em 2019, dizendo que seria o papel da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, fiscalizar as eleições bolivianas. No primeiro momento, o que a OEA dizia é que o Evo Morales não deveria participar das eleições, isso em 2017 ainda. Depois, o Almagro vai até a Bolívia e faz um acordo com o governo boliviano, dizendo que fiscalizaria o processo eleitoral, e dentro desse acordo estava dito que, e assinado, diga-se de passagem, que a OEA apenas se manifestaria após a divulgação dos resultados oficiais. Quando veio o ano de 2019, mais fake news para tentar derrotar o Evo Morales, ele participa do processo eleitoral, só que durante a contagem de votos, a própria Suprema Corte, aliás, a Corte Eleitoral boliviana mandou suspender a divulgação de um mecanismo chamado TREP, que não é oficial, mas mostra resultados parciais das eleições, né? E esse foi o álibi, né, tanto para a OEA quanto também para a extrema-direita, dizer que havia uma fraude, um golpe. Lembrando que na Bolívia, quem vence a eleição, há duas possibilidades, ainda no primeiro turno. Quem tiver 50% mais um, evidentemente, e a segunda possibilidade é se o primeiro colocado tiver mais de 40% de votos e uma distância de 10% em relação ao segundo colocado. Então, quando a contagem de votos superava mais de 80%, perto de 90%, a diferença do Evo Morales girava em torno de 9,6%, né? Isso no dia 10 de 8, 7, 8, 9 de novembro de 2019. E depois que o sistema volta, a contagem de votos já mostrava uma margem acima de 10%, 10,5%, 10,8% para o Evo Morales. E os últimos votos que chegam para a contagem vêm de regiões distantes, né? A Bolívia é o país do mundo que tem a maior população selvática, né? Então, são votos que demoram dias para chegar, né? E aí, uma coisa que eu discuto do livro, né, é que o que a OEA vai contestar é o fato de que, nessas regiões mais distantes, o Evo Morales tinha, assim, 90%, 95%, 99% de votos, e a OEA, sem nenhum estudo prévio, né, dizia que isso era fraude. Só que se a gente pegar os dados das eleições anteriores, o Evo também teve resultados até mesmo inferiores do que a última eleição nessas regiões distantes. Mas por que as regiões distantes, tomadas por indígenas, né, têm quase que um consenso, né, absoluto na escolha do Evo Morales? Isso se deve porque, dizia Pierre Clastres, né, um antropólogo, num livro chamado A Sociedade contra o Estado, boa parte das sociedades indígenas aqui na América do Sul, elas entendem como democracia não 51% contra 49%, mas a democracia é entendida como algo de homogêneo, uma unidade, né? Se escolhe em bloco e de forma consensual. Isso explica, né, em boa medida, por que o Evo Morales tinha essa quantidade de votos. Depois das eleições, depois que o Evo Morales sofreu o golpe, surgiram vários relatórios, eu explico isso no livro, de entidades internacionais de estatística, mostrando que a falha não foi do processo eleitoral, mas sim da OEA, que fez um relatório sem nenhuma fundamentação científica e que promoveu o golpe de Estado, né, porque a OEA, antes do acordo, né, antes do resultado final, já dizia que era uma fraude, que o Evo Morales, primeiro que tinha que ter segundo turno, depois que o Evo Morales tinha que ser excluído. Isso incentivou a extrema-direita a tomar as ruas, tomar prédios públicos, o Palácio queimado, a sede do governo, queimaram a casa da irmã do Evo Morales, humilharam políticos do MAS também em praça pública, enfim. E aí o golpe foi consumado. Evo Morales ficou um tempo escondido, alguns dias, na região onde eu fui visitá-lo, né, no trópico de Cochabamba, Villa Tunari, Chapari, né, são regiões bem distantes, né, das grandes cidades bolivianas, e ele foi até o aeroporto acompanhado por 10 mil indígenas que fizeram a escolta dele, e metade do aeroporto, isso no dia 10, 11, né, estava ocupada, de novembro, né, foi ocupada pelo exército, pelas forças armadas, outra metade pelos indígenas, né. E foi um drama para o Evo Morales conseguir sair da Bolívia. Quem vai salvá-lo? Um jornalista argentino chamado Alfredo Serrano, eu explico isso no livro, conto passo a passo de como ele conseguiu fugir, mas, resumidamente, foi uma longa negociação com vários países, inclusive o Paraguai, que tinha um governo de direita que aceitou o avião chegar até o seu território. O avião que vinha do México parou em Lima, o avião não pôde retornar por Lima, porque o governo também de direita do Peru não permitiu que o Evo Morales voltasse pelo espaço aéreo. Enfim, foi um sofrimento tremendo. O Evo Morales relata também no livro que, quando o avião
decola o piloto mexicano, mandado pelo Obrador, né, presidente do México, ele viu um clarão indo em direção ao avião e supõe que tenha sido um foguete, né? A ideia era matá-lo. Folhetos eram distribuídos na Bolívia, dizendo que o Evo Morales era perseguido vivo ou morto, né? Então é mais ou menos esse resumo. O Evo Morales se refugia no México, um mês depois vai para a Argentina, de Alberto Fernandes, que tinha assumido em dezembro de 2019, fica mais ou menos um ano exilado na Bolívia, articulando inclusive a eleição do Luiz Arce, que veio a vencer a eleição. A extrema-direita chegou ao poder, né, depois do golpe, há anos, realizando privatizações, cortando benefícios sociais, fazendo vistas grossas à pandemia também, enfim. E hoje o Evo Morales é candidato à presidência para o próximo ano, disputando inclusive com o Luiz Arce, mas isso é uma polêmica à parte. Mas o livro conta em detalhes tudo o que aconteceu, né? O Evo Morales volta um ano depois, em 2020, para a Bolívia, e, enfim, mais ou menos 6 meses depois que ele volta para a Bolívia, eu consegui entrevistá-lo, aliás, um ano e meio, perdão. Parabéns pelo trabalho, viu, Paulo? Incrível. Aqui está aqui o livro novamente, olha. O golpe de 2019 na Bolívia. O imperialismo contra Evo Morales. Tebni, aí do Chile, como é que você acompanhou todo esse processo? Papel importante aí do López Obrador, papel importante do Fernandes, né? Teve uma cena emocionante deles se encontrando na fronteira, ali na Argentina. Corajoso do Fernandes, né? Isso precisa ser dito, né? E o papel aí da OEA, tá certo? Da Organização dos Estados Americanos, atuando como braço armado do imperialismo aí contra a Bolívia. Como é que você acompanhou todo esse drama e como é que você vê a Bolívia hoje, né, Tebni? Porque essa briga pode dividir, digamos, a democracia boliviana e fortalecer a direita e a extrema-direita. O áudio. O que se acontece na Bolívia, evidentemente, aqui no Chile, a gente tem que tomar com muito cuidado. Por uma razão muito simples. O Chile mantém uma disputa mais do que centenária. Em 1879, começa a Guerra do Pacífico, que foi uma guerra fomentada por empresas proprietárias do salitre. Naquela época, o ouro branco do mundo, né? Para você adubar a terra, só usava salitre, não existia nada químico, que durou praticamente até a década de 1940. Por aí, né? Então, as relações entre o Chile e a Bolívia nunca têm sido menos do que tensas. Só foram abertas a partir de 1975, quando o ditador chileno Augusto Pinochet e o ditador boliviano Hugo Banzer se juntaram numa cidade litoral, digamos, na divisa do Chile com a Bolívia, e se assina um pacto pelo meio do qual o Chile cederia terrenos para a Bolívia sair ao mar. Tá? Então, qualquer coisa que venha a acontecer, e seria importante, Paulo, te peço, por favor, para os nossos, as pessoas que nos acompanham, antes de que eu fale sobre isso, nos explique aonde está a diferença entre o presidente da Bolívia, o Sánchez, e o Evo Morales. Por que se os dois militam no mesmo partido, no movimento ao socialismo? O que acontece? Por que razão essa rixa? Pela candidatura presidencial só, ou há alguma coisa atrás dessa proposta? Bom, na verdade é o Luiz Arce, né, atual presidente. Perdão, Luiz Arce, sim. Enfim, a questão é que existe uma disputa política, né, em função do fato do que o Luiz Arce ele tem maior aceitação de grupos conservadores, eu diria uma menor rejeição, né, não é que é bem uma aceitação, né. O Evo Morales, né, quando foi deposto, ele era acusado de ser um governo pagão pelos evangélicos na Bolívia, é visto como uma figura, enfim, que põe em risco, né, os interesses imperialistas norte-americanos, enquanto que o Luiz Arce, né, foi uma figura apaziguadora, né. Quando ele chega à presidência, claro que ele negociou um acordo fantástico, né, com chineses, né, para a exploração do lítio, né, inclusive com a criação de uma indústria nacional, né, de extração e processamento desse lítio, né. Então ele ganhou muita popularidade por conta disso, né, chegando no meio termo. Então, para a extrema-direita, para grupos conservadores, o Luiz Arce é o mal menor em relação ao Evo Morales. O Evo Morales tem uma postura muito combativa, por exemplo, foi o primeiro presidente, inclusive, a romper
aliás, o primeiro ex-presidente, a denunciar a Israel contra o Hamas, né? Pressionou o próprio Luiz Arce a romper relações diplomáticas com Israel, né, aqui na Bolívia. Depois veio o Pietro na Colômbia pelo mesmo caminho. Então, a disputa que existe, né, é que o Evo Morales seria visto como mais radical que o próprio Luiz Arce. Mas eu tenho a impressão que isso terá algum contorno positivo na Bolívia, porque dividir Arce e Evo Morales num primeiro momento, pode ser que num futuro próximo os dois criem uma aliança, né? O próprio Evo seja o vice do Arce ou vice-versa, né? E isso atrairia mais votos, né? Então, esse tipo de oposição me parece mais uma fachada, exatamente para desviar a atenção de figuras figuras que teriam alguma ascensão política da extrema-direita, como o Camacho. Então, eu acho que segue um pouco a lógica que se falava na Roma Antiga, né? Dividir para sobreviver, né? Dividir para manter. Para governar. Então, eu duvido, para governar, exatamente. Então, eu duvido muito que se mantenha essa divisão até o ano que vem, enfim, meados, o próximo das eleições, né? Isso me parece mais uma estratégia do que necessariamente um racha real, mesmo porque o Luiz Arce foi economista, aliás, ele foi economista do governo Evo Morales também, né? Foi o ministro da Fazenda. Então, ideologicamente, os dois são muito próximos, e há alguns indícios também de que o Luiz Arce, né, estaria doente, com câncer, né? E faria de forma até não divulgada publicamente alguns tratamentos em hospitais aqui em São Paulo, né? Tanto é que eu tenho essa informação por fora, mas talvez o estado de saúde dele não permita concorrer às eleições do ano que vem. Então, me parece mais uma cisão de fachada para atrair mais atenção do eleitorado boliviano e que, no final, deverá culminar numa aliança entre os dois.